que são dividendos, afinal de contas? Vamos entrar aqui mais profundamente sobre as origens dos dividendos, o porquê dos dividendos, porque você recebe ele, se tem pagamento de imposto de renda ou não, qual que é a frequência. Então, a gente tem algumas particularidades e também tem vários outros benefícios. Então, vamos lá entender o que são os dividendos. Então, os dividendos são os lucros das empresas distribuídos pelos acionistas, né? Aos acionistas, tá? Então, o que acontece? Você tem que comprar, né, cotas tanto de fundos imobiliários quanto de ações. Quando você se torna sócio dessas empresas, empresas foram feitas para dar lucros. Se elas não estão dando lucros, elas não estão cumprindo o benefício social delas. Não faz sentido elas existirem, tá? Então, assim, as empresas precisam dar lucro, elas precisam ser rentáveis. Não adianta a gente montar uma empresa se ela não está crescendo, se ela não está sendo rentável, porque senão vai ser uma ONG e no final das contas vai entrar em prejuízo e vai acabar fechando. Ou seja, o maior benefício social de uma empresa é dar lucros. Quanto mais lucros, mais empregos vão ser gerados. Quantos mais empregos gerados, mais a economia vai girar. Quanto mais a economia gerar, mais o país cresce, tá? Mais consumo. Então tem uma cadeia do bem das empresas. Só que as empresas elas precisam dar lucro. E o que são os dividendos? É justamente a distribuição entre os cotistas deste lucro. Tá? Então faz de conta que tem uma empresa grandona. E aí, metade dela, mais a metade dela é colocada no mercado, né, na bolsa de valores, para ter sócios, né, no mercado secundário, né, que a gente compra as cotas. Aí vão ter vários cotistas. Então, se eu compro uma ação de Klabin, eu sou cotista da Klabin, eu tenho uma parcela da Klabin. Aí a Klabin, ela trabalhou muito, ela gerou muitos benefícios e ela deu muito lucro. Este lucro aqui que elas deram, elas precisam distribuir, né? Uma parte vai para eles, que são os próprios donos, e outras partes vão para todos os sócios, que são as pessoas que compraram as ações. Então, é proporcional à quantidade de cotas, a distribuição de dividendos é proporcional à quantidade de cotas que você possui dessa empresa que deu lucro. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é a empresa precisa dar lucro, ela precisa estar bem. E assim, vamos pensar, né? Para dar lucro, a empresa precisa ter uma boa administração, a empresa precisa ter uma boa gestão, a empresa precisa ter uma dívida controlada, empresa precisa honrar as dívidas. Então, tem uma série de informações, né, de gestão que precisam acontecer para a empresa ser lucrativa, senão ela não tem razão para a existência, assim. E isso não quer dizer que ela vai sempre dar lucro. Tem épocas que as empresas precisam tomar algumas decisões de crescimento que aí acaba não dando lucro. Vou dar um exemplo. Se você tem uma empresa e precisa investir na própria empresa para ela crescer mais no futuro, nesse momento do investimento, você está se endividando provavelmente e você está usando muito do seu próprio caixa. Provavelmente nessa época as empresas não distribuem dividendos, mas se você entender que esse investimento realmente pode ser algo muito positivo para o futuro, as cotas vão cair e é um ótimo momento de você entrar e ser sócio dessas empresas. Então não é sempre que vocês vão comprar empresas que estão pagando absurdos de dividendo, mas vocês precisam entender que podem ser possibilidades de no futuro serem excelentes pagadoras de dividendos. Inclusive, quem consegue fazer esse tipo de estudo são as pessoas que mais conseguem enriquecer e ter bem gordos dividendos, tá bom? Outro ponto que eu trouxe aqui sobre dividendos é que não é uma valorização de cota, tá? Dividendos não tem nada a ver com a cota. O que você vai receber é um valor a mais do que sua cota. Vou dar um exemplo. Eu comprei 100 ações de Vale a R$ 55, ou seja, no momento que eu comprei, ela custou R$ 5.500, essas 100 ações.
tá? Então, esse é o valor que eu comprei. Ela custa R$ 55 a cota, eu comprei 100 ações, R$ 5.500 em ações, certo? Beleza. Aí, ela me pagou dividendos, uma porcentagem lá que deu em torno de, sei lá, R$ 150 de dividendos. Esse valor aqui do dividendo nada tem a ver com o valor da cota, é um valor a mais. Então, você não está tendo cotas a mais, você não está mexendo no valor que você investiu. É um valor a mais que você está recebendo, tá bom? Então, esse é o valor do dividendo, é um valor separadinho. O que, que é valorização de cota, que é outra forma que a gente pode enriquecer também? Por exemplo, eu comprei a R$ 55, que é um preço talvez ok, e ela se valorizou até R$ 80, ou seja, eu paguei 5.500 e hoje ela vale 8.000. Isso é valorização de cotas, não tem nada a ver com dividendos. O que, que é importante? É importante entender que para dividendos, o importante é o quanto mais cotas nós tivermos, maior vai ser o pagamento de dividendos, porque os dividendos são feitos não em cima do valor da cota, e sim em cima da quantidade de cotas que vocês possuem, tá? As empresas são obrigadas, olha aqui, ó, elas são obrigadas a pagar os dividendos em cada ano fiscal se houver lucro, que é a Lei da Sociedade por Ações 6404 de 1976, tá? Então, elas são obrigadas, as empresas, a partir do momento que no ano fiscal elas tiverem dado lucros, elas são obrigadas a distribuir os dividendos entre os cotistas. Então, se houver lucro, vai ter distribuição de dividendos. Ou seja, se você tem ações que nunca te pagaram, que você já está há anos com elas e nunca te pagaram nenhum dividendos, é porque elas realmente não estão conseguindo ter lucro. Então, vocês precisam entender. Por que que você está nessa empresa? Você acredita só numa valorização de cota? Enfim, é importante a gente entender o porquê que a gente está em cada posição, tá? Bom, empresas precisam dar lucro. Então, o que que é importante a gente controlar para a gente poder dar lucro? Então, ter um bom desempenho. Então, eu citei aqui alguns pontos para a gente refletir sobre o tipo de empresa que vocês vão escolherem para ser sócios, com esse foco em dividendo. Então, elas precisam ter bom lucro, tá? Bom desempenho, ter um controle de dívida, ter uma boa estratégia, ter uma boa gestão, não ter interferências políticas. Isso daqui tem sido muito comum recentemente, tá? Isso daqui acaba com uma empresa. As empresas privadas, elas possuem gestão própria. A partir do momento que tem interferências governamentais, aí você tira todo o poder e o bem social da empresa. Então, prestem atenção nas empresas que estão tendo interferências governamentais, tá? Isso atrapalha e muito o bom desempenho das empresas e no futuro tenham certeza que a valorização de cota e os dividendos vão ser impactados caso tenha essas interferências governamentais, tá? Então, quando tem interferência governamental, fiquem de olho aberto que pode ter problema. Dividendos versus rendimento. Então, o dividendo é um tipo de fonte de renda, ou seja, você está recebendo os lucros da empresa. Você não consome patrimônio quando recebe dividendos. Então, esse é o ponto principal entre viver de renda e viver de dividendos. Tem uma diferença assim sutil, mas é muito importante. O que que acontece? O dividendo, então, você está recebendo esse dinheiro que não é sua cota está ali. Você tem 100 cotas de vale, você vai continuar tendo 100 cotas de vale, independente da quantidade de dividendos que você está recebendo. E esse valor, quanto mais cotas você tiver, maior o valor que você vai ter de dividendos. E pode chegar ao ponto que você recebe tantos dividendos que isso daqui
pode bancar o seu custo de vida, pode ser um ótimo complemento de renda. Então, esse que é um dos focos muito bons dessa escalada, assim, para você construir o seu próprio patrimônio, porque você vai estar construindo, crescendo o seu patrimônio aqui em cotas, e quanto mais cotas vocês tiverem, mais dividendos vocês vão ter. Quanto mais dividendos vão ser ter, mais próximos desses dividendos terem a possibilidade de custear a sua vida, a ponto de você não precisar mais trabalhar, por exemplo, de você trabalhar só por prazer, de você trabalhar não por obrigação, porque você já tem uma fonte de renda que é saudável, que está te sustentando, tá bom? Então, dividendos é diferente de rendimento. Você não consome o patrimônio, tá? Se a partir do momento que você for juntando, juntando, juntando cotas, chegar num montante de dividendos e esses dividendos eles conseguirem bancar o seu custo de vida, quando você recebe dividendo e usa esses dividendos, vocês não estão consumindo patrimônio, tá? E isso é a maior diferença entre viver de dividendos e viver de renda. Quando você vive de renda, por exemplo, vamos supor que você tem aplicações num CDB. Aí, esse CDB rende bastante, vai de conta que rende, você tem uma quantidade tão grande que ele rende, sei lá, 6 mil por mês. Quando você resgatar esses 6 mil por mês para poder viver dele, você está consumindo o rendimento. É possível? É possível, mas lembra, você está consumindo patrimônio nesse ponto. Diferente do dividendo, que quando você consome dividendo, você não consome patrimônio. Ou seja, o dividendo é uma maneira muito inteligente de você crescer patrimônio, conseguindo viver com o que ele rende, tá bom? Quando você recebe, é isso que eu coloquei aqui, né? Quando você recebe, não reduz a quantidade de cota que vocês possuem, tá? Isso eu acho que é o maior benefício, diferente da renda fixa, que se você usar o dinheiro, você consome o seu patrimônio, tá? Então, esse é o maior benefício e a maior diferença entre dividendos e rendimentos. O rendimento você consome patrimônio e os dividendos você não consome patrimônio, você é beneficiado em cima da quantidade de cotas que você tem, tá? E nada altera na quantidade de cotas. Você recebe dividendo, você tem 300 cotas, você vai continuar tendo 300 cotas, tá? Pagamento de dividendos. Então, vamos lá agora para algumas particularidades, né, sobre o pagamento de dividendos. Então, o primeiro ponto aqui é deixar claro aqui que eu estou gravando no dia hoje, estou fazendo isso ao vivo, dia 29/5/2024. Pode ser que quando você veja esse vídeo, isso já tenha mudado, infelizmente, mas até o momento os dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Olha que maravilhoso, gente. A gente recebe um valor como se fosse um aluguel, assim, e a gente não paga nada de imposto de renda, tá? A gente já é tributado para tanta coisa, óbvio que eles estão de olho, né? O governo ele está buscando taxar tudo. Hoje em dia, o atual governo ele precisa fechar as contas e para isso ele está buscando aumentar as cargas tributárias de todo mundo. E um dos pontos, claro, que eles ficam sempre de olho é na tributação de dividendos. Por hora, vamos aproveitar, ainda não pagamos nada de imposto de renda em cima do dividendo, tá? Não estou falando sobre a venda de ações, não é isso, tá? Sobre venda de ações é preciso pagar, tem várias regras. Estou falando no recebimento do dividendo. Gente, o dividendo, você comprou as cotas das ações, de fundos imobiliários, você compra aquilo, o dividendo ele vai cair direto na sua conta corrente, na conta corrente do seu, da sua corretora, do seu banco. Então, e assim, não tem imposto de renda, maravilhoso, ele já vai direto, tá? Não é fixo, há variações de acordo com o desempenho das empresas que podem ter interferências com relação à geopolítica, ambientais, ciclos, crises regionais e mundiais. Ah, isso é um ponto muito importante. É, uma vez que você recebeu um dividendo, faz de conta que você recebeu uma bolada de dividendo, sei lá, faz de conta que você recebeu R$ 400 de dividendo lá da Vale. Que a Vale teve lucro, ela pagou R$ 400, assim, ó, na sua conta corrente, você nem sabe como tá lá.
E aí você fica com a expectativa, daqui a 3 meses vai ter pagamento de novo de vale e eles vão pagar 400. Aí chega na hora, eles nem pagam, ou pagam 50, pagam 100. Tá? Então, assim, o que que eu quero trazer aqui? Que não criem expectativas quanto ao valor certinho. Tá? O que vocês precisam fazer, a melhor forma de investirem o tempo de vocês é investir o tempo em escolher bons papéis. Tá? E eles podem ter oscilações. Eles não nem sempre vão pagar altíssimos gordos dividendos. Eles podem ter esses ciclos de investimentos, eles podem ter alguma movimentação e também, gente, tem coisas que são incontroláveis das empresas. Por exemplo, geopolítica, se desencadeou uma guerra. Aí a empresa que sou sócia, ela fornece para um lugar que entrou em guerra, gente, vai ter impacto na empresa que você é sócio. Se, por exemplo, teve algum problema ambiental, igual aconteceu essas chuvas tão tristes lá no Rio Grande do Sul, e eu sou sócia de uma empresa que vende muito para o Rio Grande do Sul, ou que o Rio Grande do Sul consome muito algum produto meu, vai ter impacto. Ou se a minha empresa é do Rio Grande do Sul e ela foi afetada pelas enchentes, vai ter impacto, gente. Não tem como fechar as contas, né? Então vai ter impacto nos resultados também. E não é que a empresa é ruim, mas é porque ela está inserida em um sistema que é incontrolável, né? Estamos vivos aqui e tudo pode acontecer. Pode ter a questão também de ciclos das empresas, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar em ciclos de commodities. Então, tem altas e baixas. É muito comum em minérios de ferro, em petróleo, a gente ter ciclos, ciclos de alta e ciclos de baixa. Se você gosta de uma commodity muito, faz de conta que você gosta muito do caso de petróleo. O petróleo sempre está em alta, sempre está em baixa. Se você acredita na causa do petróleo, você tem que comprar quando o petróleo? Quando todo mundo falar que ninguém mais vai viver de petróleo, aí você compra, mas você tem que acreditar na causa. E aí, possivelmente, ela vai ir para um ciclo de alta e você vai poder se beneficiar tanto da alta quanto dos dividendos se elas pagarem dividendos, tá? Crises locais, regionais e mundiais. O que podem ser crises locais? É justamente igual a que a gente está vivendo, né? Agora a parte climática lá do Rio Grande do Sul é uma crise local, ou uma crise política local, algum movimento separatista, algum movimento de unificação, enfim, podem ter coisas que podem afetar o seu produto, o seu consumo, a sua sociedade e os seus dividendos. Outros pontos que podem ter também são crises regionais e mundiais. Então, estamos aqui na América Latina, faz de conta que deu algum problema regional aqui na América Latina. Então, nossas empresas podem sofrer. Ou crises mundiais, endêmico, pandêmico, igual foi a pandemia. A gente não tem como controlar a pandemia, aconteceu e foi mundialmente. Então, todas as empresas foram impactadas. Então, por isso que é tão importante a gente entender que as empresas elas não são flat, elas são vivas, são organismos vivos. Então, elas podem ter momentos de muita vanglória, que está distribuindo muitos dividendos, e momentos de muitas crises. Muitas dessas crises podem ser que não conseguimos controlar. Mas as que eles conseguem controlar, que são justamente a parte de gestão e tudo mais, tem que estar redondinha, para justamente quando acontecerem as crises incontroláveis, elas conseguirem sobreviver, tá? As que sobrevivem nessas crises são as que saem mais fortalecidas. Então, esse é um outro ponto também interessante para vocês analisarem quando forem comprar ações, entenderem como que as empresas elas reagiram em momentos de crise, se elas sobreviveram. Olha quantas empresas estão entrando em recuperação judicial agora. Quais são os tipos de empresas que entraram em recuperação judicial? Qual que é o momento de crise? Então aproveite esses momentos de crise também para entender e estudar o skin the game mesmo, colocar a mão na massa e entender na prática o que está acontecendo, tá? Então, escolha muito bem as suas empresas. E sempre vai ser proporcional ao número de cotas, como eu informei já anteriormente, né? Quanto mais você tem, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você pode ter também, tá bom?
E quais são os investimentos que pagam dividendos, né? Já é impossível não ir falando, já fui falando nos slides anteriores, mas aqui separando para deixar bem claros os dois tipos de ativos que vocês podem receber dividendos. Então, o primeiro ponto aqui são justamente as ações, né? Que são os principais. Então, as ações, vocês se tornam sócios das empresas, vocês vão aumentando a cota e vai recebendo os lucros em cima da cota, tá? Já os fundos imobiliários, eles são fundos que vocês vão receber aluguéis da parte imobiliária. Então, é um investimento, é um fundo mesmo no setor imobiliário. E pelas regras dos fundos imobiliários, eles são obrigados a pagar 90% dos lucros a cada 6 meses, pelo menos. Então, por ter essa regra, a maior parte, como recebe aluguéis mensalmente, eles acabam pagando também mensalmente. Os fundos imobiliários têm sido também uma excelente ferramenta para quem está começando a investir, para quem gosta desse pinga-pinga mais frequente, tá? Então, são os dois tipos de investimentos que vão te ajudar a compor carteira para recebimento de dividendos. Dentro desses fundos imobiliários, não é dentro, tá? Mas seguindo as mesmas regras muito parecidas com os fundos imobiliários, também podem ter os fiagros e FIINFRAs. Fiagros que é como se fosse o fundos imobiliários, só que são dívidas no setor agrário, tá? E eles também têm essa questão dos pagamentos dos dividendos frequentes e também os FINFRAs, que são fundos em infraestruturas, todos eles, tanto ações quanto fundos imobiliários, quanto FIAGRO e FINFRA, eles são comprados na Bolsa de Valores, então eles são negociados lá na B3. Vocês compram como se fosse uma ação, não é um fundo fechado é um fundo que você tem que investir no fundo, você compra cotas desse fundo, tá? E vocês recebem os dividendos em cima da quantidade de cotas do fundo, tá? Então são esses três tipos de fundo: fundo imobiliário, fundo Fiagro e Finfra, que vocês podem também receber dividendos. Então, esses tipos que são os que podem compor a sua carteira, que são excelentes ferramentas para vocês fazerem um planejamento financeiro com o foco em antecipar a aposentadoria, com o foco em viver de renda, com o foco na sua independência financeira, com o foco de você não ter que trabalhar por obrigação, mas você trabalha porque você gosta de trabalhar. É isso, tá, gente? Então, tenham isso em mente, construa um patrimônio que te dê liberdade, foque o seu patrimônio para isso, que isso vai ser muito libertador. No começo, vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas e parece uma prisão, mas não é. Não tenham dúvida que o seu eu do futuro vai te agradecer e muito. Todos os meus, 100% dos meus alunos, quando começam a entender esse mundo de investimento, a primeira coisa que eles têm assim de insight deveria ter começado antes. Então, gente, a partir do momento que vocês começarem a ter contato com investimentos, comecem, simplesmente comecem com as ferramentas que vocês têm, mas comecem, tá? E esses tipos de investimentos que pagam dividendos precisam estar na sua carteira, assim, vocês precisam se aprofundar e entender que é uma excelente opção